O bebê está participando. Ai, ai. Bom, gente, então, bom dia. Então, mais uma aula de história, né? A gente fecha aí esse primeiro bloco. Bom dia, professora. Bom dia. Esse primeiro bloco com o Império Bizantino, né? Algumas questõezinhas, pessoal, referente, eu vou pedir para o pessoal só abrir a câmera um pouquinho. Vão ligando as câmeras, amores. Vitória, Maurício. Só tem 9 na aula. 8, tirando a senhora. 8, é. E na última aula de inglês, quantos tinham? 19, eu acho. E o que houve? Que o pessoal não entrou na aula? Medo. Sumiu. Eu compartilhei o link, Sora, nos nossos 2 grupos. Ai. Era um 19, sim. Acabei de ver um print que eu tinha tirado. 7, 1. Sumiram. É, mas vão ter que aparecer. Gente. Não tô com só material. Calma. Bom, botei ali, vamos ver se vai aparecer mais gente. Bom. Anterior. Senhora, eu voltei porque tinha caído aqui a aula Oi. online, mas voltei. Tá. Tinha caído pra mim a aula online. Estava perdido. Vai entrando mais. Bom, botei lá e botei também mandei uma mensagem para Zenite, né? Bom, vamos ver se vai aparecer mais gente na aula, né? Porque é estranho aparecer 9, 11. Agora aumentou 11 alunos, né? E na outra aula não tinha muita gente, tinha bastante gente. Então, acho que aos poucos foram tomar água depois da aula de inglês e devem estar aparecendo. Né? Tá surgindo mais gente. Então, assim, pessoal, o trabalho da semana que foi encaminhado na segunda-feira, tá? É um trabalho que tem 2 atividades em uma só, tá? A primeira atividade que aparece na folha. Bom dia, Sora. Bom dia. Tem gente já enviando o trabalho sem antes ler o que está sendo solicitado. Sim. Lá na folha diz o seguinte: primeira atividade, mapa conceitual, tá? Que vocês têm que fazer o mapa de acordo com o material que vocês anotaram e também o material que foi disponibilizado o texto para vocês, tá? Então, como é que vocês irão montar o mapa conceitual? Irão montar o mapa conceitual a partir das anotações do que foi postado em sala de aula, em aula, né? Na aula online, e também com o material que foi disponibilizado para vocês. Pessoal, se aparecer mapa, como eu sempre digo, né, copiado, plagiado da internet, é 0, tá, gente? Agora, no fechamento desse primeiro trimestre, alguns alunos ficaram com 0 em participação, tá? Estão com 0 em atividades, porque não enviaram e também não falaram nada, não deram satisfação, não encaminharam a atividade para a secretaria,
não disponibilizaram em nada, né, a informação do porquê que não fizeram. Então, eu não tenho como adivinhar, gente. Eu não tenho como adivinhar. Teve gente que não entregou o trabalho principal, eu dei a data, falei para enviarem, ressaltei 500 vezes, ainda bem que está gravado aí, as diversas vezes que eu falei sobre o envio dos trabalhos. Gente, enviem, gente, façam, gente, isso, gente, aquilo. E teve gente que não fez. Então, estão com zero. E foi sem dado nota no começo do ano. Sora, E não é um nem o dois, meu- tem vários alunos sem nota. Oi. aquele meu trabalho que eu falei pra senhora que eu não tava conseguindo enviar pelo meu e-mail, a Suelen enviou pra mim, pelo e-mail Recebi, dei dela. ok para a Suelen que eu tinha recebido, tá? Todos os trabalhos que foram enviados, eu dei ok. Lá na planilha eu tenho lá todos os dados desses alunos, né? Inclusive que não enviaram as atividades, inclusive das faltas também, tá? Tem alunos com faltas, tá? Tem alunos que não aparecem na aula há muito tempo, tá? Então, agora a gente está entrando no segundo semestre, tá? Alguns a gente, inclusive os outros professores também enviaram para fazer a informação para a direção desses alunos que não estão participando da aula, ou se não entram, ficam com a câmera desligada para a gente não ver que estão dormindo, que estão deitados, que estão fazendo outras coisas, tá? Esses alunos têm zero em participação, não tem participação nenhuma em aula. Tem gente que tem problema no microfone, tem gente que tem problema na câmera, mas esse povo avisa, tá? Ô, Sora, tô com problema na câmera. Ô, Sora, tô com problema no microfone, por isso que eu não tô falando aqui pelo chat. Ok, tá? Mas informou, falou o porquê, né? Então, tudo isso conta no fechamento de nota, gente. A participação, o envio em dia dos trabalhos, a informação, né, que disponibilizam. Se não fazem isso, é zero, tá? Isso aí vocês têm que aprender, na verdade já deveriam ter aprendido, né? Porque a gente está falando isso desde o ano passado, e tem gente ainda que não processou. Então, a atividade que foi enviada é a atividade que vai ficar já para as notas do segundo semestre, que começa essa com o Império Bizantino, e depois a gente vai entrar na parte do islamismo, tá? Islamismo, que já está aqui na folha o esquema, né? Porque eu disse para vocês já aproveitarem para ir lendo o material. A primeira parte, então, o mapa conceitual, a segunda parte das atividades. Pessoal, quem for bater foto do caderno ou da folha de ofício, façam com uma letra que dê para enxergar, tá? Tem mais essa. Tem gente que faz de qualquer jeito, ou faz a lápis, fica muito fraco, eu não tenho como ler. Às vezes eu peço ali no e-mail, retornem o material, porque eu não estou conseguindo ver. Então, peguem, reenviem, tirem a foto direitinho. Tem gente que tira a foto, fica aquelas coisas, tudo parece um fantasma. Tem que tirar e tem que ver. Se tu tá conseguindo enxergar, então a professora vai conseguir ver. Se eu não consigo enxergar, que nenhum aluno disse, Sora, nem eu tô conseguindo enxergar. Imagina, quem tirou a foto me disse isso. E aí, como é que a Sora Ellen vai enxergar? Outra coisa, 500 vezes lá na folha, gente, tá escrito o e-mail. O e-mail para envio. A Sora não abre nada no WhatsApp, tá? Os trabalhos têm que serem enviados no e-mail. No e-mail fica o registro de envio, a data e o horário que vocês enviar, tá? E é uma garantia do envio do trabalho de vocês. Outra, no WhatsApp eu não tenho como abrir o trabalho de todos os alunos, tá? Por isso, desde março, do dia 26 de março, quando a gente começou com as postagens, tá lá o e-mail da disciplina e também vocês podem mandar para a secretaria quem tiver problemas, mas me avisem, porque eu não tenho como adivinhar. Eu tenho todas as turmas do Fundamental 2, e são bastante alunos para estar fazendo esse trabalho de formiguinha, sem nome, trabalho sem nome, que nem teve um festival de trabalho, sem nome, sem turma, que eu peço para vocês colocarem isso no corpo do e-mail. Eu não vou ficar, peregrinando para tentar descobrir de quem é o trabalho. Não tem nome, não tem ali só um e-mail, que é do pai, da mãe, da tia.
não vou ficar adivinhando, vou descartar. Tem que ter os dados de identificação de vocês, tanto no trabalho como no corpo do e-mail. Não botou, não sei de quem é, tá? Então, tudo ok? Dúvidas, perguntas quanto à questão do trabalho? Data de envio do tema, 3, já estou dando essa chance, 3 de agosto, 3 de setembro, quer dizer, 3 de agosto, 3 de setembro, a data do envio da atividade, que é quinta-feira que vem, tá? Então, não tem mistério, quinta-feira que vem. Perguntas, dúvidas? Perguntas? Aquelas perguntas que vieram junto com o mapa, 5 perguntas, é para responder em separado ou é para incluir no mapa? Aquelas são as questões do exercício, é separado do mapa. Tá. Outra coisa, gente, mapa conceitual, ele só tem frente, ele não tem verso. Inclusive, eu coloquei lá em cima, na descrição da atividade, que vocês podem trabalhar com imagens no mapa, para montar um mapa conceitual. Sim, pode botar alguns desenhos, imagens. Exatamente, ilustrações para poder ajudar vocês na explicação. E usem as anotações do caderno também para fazer o mapa, tá? Sim. Peguem as coisas que vocês anotaram, que ajuda, então, para a elaboração do mapa conceitual. Eu vou botar, tipo, a questão do feudal, da onde surgiu a palavra feudal, botar a agricultura naquela época. Isso. Então, hoje, pessoal, eu vou, na verdade, reforçar as coisas que eu falei na última aula, tá? Vocês estão com o material impresso aí para acompanhar. Depois eu vou pegar alguns trechos ali que eu botei do esquema do material impresso. Deixa eu virar aqui pro slide. Para a gente reforçar a última parte que nós vimos, que falava sobre o Código de Justiniano e o mapa bizantino. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela, para ver se entra na apresentação. Agora sim. Entrou o mapa aí na apresentação para vocês? Sim. Sim? Sim. Bom, no mapa de apresentação, pessoal, então, nós tínhamos visto essa parte do mapa bizantino, onde na parte laranja escura são as partes em que o Império antes de Justiniano, na verdade, né, ele se espalha e tem aí um período que é 565, né, na qual isso tudo começa a tomar forma, inclusive na aula que eu falei sobre a bota, né, eu perguntei para vocês pesquisarem a que país hoje pertence essa região, e diz ali, tá aparecendo o cursor para vocês, balançando? Sim. Ali, Roma, né? Então, essa parte aqui, que se chama a bota itálica, né? As conquistas de Justiniano são em laranja mais claro, então, seria essas regiões aqui, ó, tá? Entre que o cursor, ele está deslizando. Todas essas regiões são onde houve a expansão, né, de Justiniano. E olhem bem, né, toda essa extensão, né, voltando a frisar, são regiões que ficam próximas ao mar, né, ao mar Mediterrâneo, que foi uma forte rota de deslocamento, né, para a expansão e levar, né, a matéria-prima e todos os produtos que eram produzidos nessa região para outros lugares. Então, um dos favorecimentos, né, de quem está próximo aos mares e rios é esse, né, é usar os mares como uma importante rota comercial
e deslocamento. Na outra aula também a gente viu, né, sobre a criação do Corpus Juris Civilis, que é a codificação de leis escritas, né, que foi criada por Justiniano e que serve como base do nosso direito atual, né? Então, nesse esquema aí, aparece que o Justiniano criou um conjunto de leis que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, que é o corpo do direito civil, né? E aqui tem umas questões, né, de pesquisa que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Mas isso aí não é para entregar, pessoal. É para deixar só esses tópicos no caderno de vocês, tá? O número 1 diz por qual motivo as leis são criadas. Número 2, qual o objetivo das leis na sociedade. O número 3, as leis cumprem o seu papel. E o número 4, o Corpus Juris Civilis dizia que ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Tá? E aí diz embaixo, procure nas leis brasileiras artigos semelhantes ao código proposto pelo imperador Justiniano. Então, copiem aí no caderno de vocês esse slide, que eu vou cobrar numa aula posterior, tá? Isso aqui. Só me avisem quando vocês terminarem. Ou quem quiser, as secretárias, né? Tipo, Sueli, tirou a foto do slide e joga no grupo. Isso mesmo. Sabia que a minha secretária não ia me desapontar, né? Tirou já, Sueli? Sim. Tá. Joga lá no grupo para os desavisados, tá? Aí diz o seguinte, né, que eu falei para vocês que nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de invasão, incursão que se chama, ela é realizada de graça, né? Todo esse tipo de incursão, invasão, ela tem um financiamento, porque são expedições que são caras, né? Então, o que acontece, né? Para financiar as conquistas militares, Justiniano aumentou os impostos, provocando muitas revoltas populares reprimidas com violência pelo exército. Então, ele aumenta o valor dos impostos para poder custear, né, essas conquistas militares, essas invasões que ocorrem nesse período, principalmente em 532, 534. Essas manifestações de protesto tornaram-se comuns, como a corrida em 532, o que, de certa forma, enfraquece o governo. Por quê? Porque há revolta e manifestação popular, né? Todo o problema da fragilidade do governo do Justiniano é quando ele não tem a população a seu favor. E o que acontece quando a população se revolta? Ela protesta. E isso, desde que mundo é mundo, a gente vê isso acontecer. Onde há revolta popular, há conflito de ideias, há conflito de pensamentos, né? Durante um torneio de cavalos, torcedores rivais de diferentes equipes uniram-se e começaram a gritar palavras contra o imperador e contra o aumento de impostos. Então, como sempre, né, se aproveita um momento na qual se tem a junção de várias pessoas, né, para poder manifestar essa ideia. Então, esses movimentos populares acabaram atingindo em cheio, né, o governo de Justiniano. A manifestação ela se ampliou e ultrapassou o evento esportivo. Aos poucos, as pessoas tomaram as ruas nos protestos e continuaram a promover palavras de ordem contra o imperador Justiniano. Houve destruição, incêndio de locais públicos, como a da Catedral de Santa Sofia. Tá? Também tem aqui a parte que fala sobre a palavra de ordem, né, a vitória. Os manifestantes dirigiram-se, então, ao Palácio Imperial e Justiniano pensou em fugir, mas a imperatriz Teodora optou por ficar e assim enfrentar a situação. O imperador, então, resolveu utilizar
seus próprios soldados para combater os manifestantes. Mas como terminou esse episódio, que ficou conhecido como a Revolta de Nica, tá? Então, aqui é uma outra proposta de atividade, né? Como terminou? Terminou, na verdade, com esse conflito entre os militares e a população, né? Sendo que a população tomou as ruas e, assim, acabou não destituindo o imperador Justiniano, mas deixando ele totalmente enfraquecido perante os olhos da população, pessoal, né? Outro modelo de autoridade do imperador, a iconoclastia, tá? Então, depois da morte de Justiniano, em 565, o Império Bizantino ele perdeu forças, já em função desses movimentos populares, né? E a partir do século VII, os domínios foram diminuindo. Então, depois da morte de Justiniano, essa questão dos domínios de imperadores, eles acabaram sendo diminuídos aos poucos, foram se diminuindo aos poucos. Ocorreu um conflito entre a Igreja Bizantina e o imperador por causa desses ataques, né? Principalmente destacando os monges que tinham, né, na sociedade também um elo, uma ligação, porque foi através desses monges que algumas pessoas na sociedade acabaram sendo letradas, né, ensinadas a ler e a escrever, né? No ano de 726, o imperador Leão III determinou que o culto às imagens sagradas tivesse o fim. Então, isso, pessoal, o que é o movimento iconoclasta, ou a iconoclastia? É a não adoração de imagens. Isso nós vimos no vídeo, né, semana passada. O movimento iconoclasta foi um movimento de não aceitação à adoração de imagens, né? Então, o culto aos ícones e a outras imagens de conteúdo religioso foi proibido. E os monges e os fiéis não aceitaram a proibição e o conflito transformou-se em grandes revoltas populares. Então, na verdade, se a gente for observar, o povo tomou gosto pelas revoltas populares, porque eles viam que dessa forma, agindo dessa maneira, eles seriam mais vistos, né? A iconoclastia. O imperador reprimiu com violência os revoltosos e ordenou a destruição de vários monastérios, tá? Que eram, então, os lugares onde eles recebiam, na sua maioria, né, através dos monges, as instruções. Muitas imagens e várias obras de artes sacras foram destruídas pelos partidários do imperador. Pessoal, existem muitas igrejas que, se vocês repararem, muitos segmentos religiosos, né, que vem aí dissidente, né, que parte do catolicismo, que não tem adoração de imagens. Vocês vão entrar na igreja e vocês não vão perceber imagens. Vocês, no máximo, vão ver um crucifixo, mas imagens não. Da onde vem isso? Vem desse momento, né, do Império Bizantino, do movimento iconoclasta, né, que foi quando deu toda essa revolta, né? O imperador, então, ele coibiu essa questão da adoração das imagens e, assim, muitas religiões retiraram isso do seu contexto religioso, né? Então, não se vê, não se tem, né, essa questão da adoração de imagens, né? Para eles, isso não é o mais importante, e sim aquilo que o coração agrega através da religiosidade. Então, voltando, muitas imagens e várias obras de artes sacras foram destruídas pelos partidários do imperador. Essa destruição foi chamada de iconoclasta, ou iconoclastia, né? Que deriva do grego e quer dizer quebra de imagens. O conflito persistiu por mais de um século, motivado por artistas, aqueles que produziam, né, essas imagens, monges, que viviam nos mosteiros, onde grande parte dessa obra sacra ela foi feita, ela foi desenvolvida, né, foi estudada para isso, e o conflito persistiu por mais de um século, motivado pelos artistas, monges e fiéis, a buscar refúgio no Ocidente, junto à Igreja de Roma. Muitos foram perseguidos e executados. Vocês lembram que quando a gente falou
Da onde surgiu lá no início o Império Bizantino? O Império Bizantino ele surge, então, da separação entre o Ocidente e o Oriente. Um lado, que foi o lado ocidental, ele estagnou, ele ficou parado, né? Ele não prosperou durante muito tempo, em função, né, das sucessivas invasões, né? E assim ficou economicamente fragilizado devido às crises econômicas e também sociais. Sim, por isso que o imperador teve que mudar a sua capital, né? Exatamente. Várias invasões bárbaras. Em função das invasões bárbaras, principalmente, né? E o lado oriental foi aquele que recebeu, então, algumas influências vindas das Índias, e assim foi o lado que prosperou, né? Então, por isso que diz que o conflito ele persistiu por mais de um século, motivando os artistas, monges e fiéis a buscarem refúgio no lado ocidental, que era aquele lado que foi ainda e continuou sendo administrado pela Igreja Católica, pela Igreja de Roma, né? E assim houve, então, uma grande reviravolta, né? Vamos dizer, um ressurgimento das cinzas. Muitos foram perseguidos e executados. Ali na ilustração de baixo, né, mostra Roma e o Império de Bizâncio. E aqui uma ilustração das perseguições, né, representando as perseguições desse período. A queda do Império Bizantino, né? Então, muito rico e com uma igreja bem organizada, o Império Bizantino atraiu vários povos que se encontravam em expansão. Quando se fala em povos em expansão, nós estamos falando de expansão territorial, né? Não esquecendo, né? Voltando lá naquele slide que fala do Império Bizantino, que essa parte toda, né, das conquistas de Justiniano é a parte que está em expansão, né? Juntamente, né, com os que já se tinha, né? Os outros povos que estão aqui e deram, então, esse empurrão para a expansão territorial, né? A riqueza do Império acabou atraindo vários povos que buscavam dominar a região e o Império acabou enfraquecendo. Por quê? Porque as riquezas que existiam, o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo? Elas eram destinadas apenas aos combates e às defesas. Então, ela estava voltada única e exclusivamente para as questões de guerra. Em 1453, o Império Otomano acabou tomando a cidade depois de organizar vários ataques. Então, todos esses investimentos que eram feitos, né, principalmente pelo Império, era justamente para enriquecer militarmente esses grupos e, assim, buscar avançar novos territórios. E aí, terminou o nosso slide aqui. A apresentação. Gente, por que eu estava falando também na turma de 6º ano, né? Por que se fez importante, né, não passar atividade durante essas aulas na qual eu estava explicando o conteúdo? Justamente para quando vocês realizassem a atividade, vocês não terem tanta dificuldade em realizar. Se eu tivesse passado a atividade antes, né, no mesmo período em que vocês estavam assistindo a aula, fazendo as anotações, vocês não iam ter o mesmo entendimento, né? Então, por isso que foi na outra semana disponibilizado o texto, e assim, essa segunda-feira foi, então, a atividade para vocês realizar. Mais uma vez, data de entrega da primeira atividade do semestre, 3 de setembro, tá? Façam com calma, façam direito, leiam tudo, utilizem o material que está no caderno de vocês para não ter erro. Mapa conceitual é como o Davi disse, né? Mapa conceitual tu reúne lá as informações que são caracterizadas por nós como principais, como fundamentais. Quando se fala em Império Bizantino, não tem como a gente escapar, deixar de falar sobre a religiosidade, né? E assim a influência recebida
tanto do Ocidente como do Oriente, para a formação do Império, tá? Pegando, então, agora, pessoal, a folha, tá, de vocês, a quem tem aí no celular, que tem lá no grupo o esquema, né? Na primeira parte da folha, né, já diz o seguinte: um dos impérios mais importantes da história foi o Império Bizantino, que nasceu, então, no século IV, quando o Império Romano dava sinais de queda de seu poder. Um parênteses, como dizia uma professora minha. Esse período, tanto na história como na filosofia, ele é muito importante, porque foi a partir do século IV que começou a se ter um novo olhar, principalmente para as questões ligadas à intelectualidade. O que é o intelecto? É o estudo, a aprofundação do estudo, a valorização, né, do indivíduo, através também da escrita, da fala e das diferentes formas de ser. É a partir desse período que surgem alguns filósofos que hoje, na atualidade, são usados como base de muitos estudos, né, que trazem, então, um olhar diferenciado, principalmente para a humanidade. Tá? Então, o século IV é o nascimento também da literatura, da filosofia, da forma de se expressar, de escrita, né, principalmente, para muitas pessoas. Né? No século IV, quando o Império Romano dava sinais de queda de seu poder, principalmente por conta das invasões bárbaras, como vocês colocaram também, né? E nas suas fronteiras. Diante de tantos problemas, o imperador Constantino, então, transferiu a capital do seu império para a cidade do Oriente, Bizâncio, a qual mais tarde passou a se chamar de Constantinopla, tá? Então, uma das principais formas de dominação e também como consequência disso foi a questão da transferência da capital, né, principalmente para a chamada Constantinopla, que passou a ser chamada Constantinopla. Depois disso, que apesar dessa mudança significar a queda do poder no Ocidente, a localização do novo lugar facilitava bastante o comércio da região. Foi o que eu falei para vocês lá no mapa, onde essas cidades, essas localidades se aproximam de mares e rios, isso favorece no deslocamento, no escoamento, na verdade, de produção. Na última aula eu falei para vocês que quando aparecer no texto escoamento de produção, quer dizer que todas as mercadorias que são produzidas, elas estão sendo levadas para algum lugar, né, onde a oferta da lei, a da procura, né, como se diz. Se tem a comercialização de grãos, né, em abundância, porque o grão está sendo solicitado. Então, vai ter uma grande produção para ser não só consumido internamente, mas também para fora, externo. Né? Aí tem a localização do lugar, que facilitava bastante o comércio da região, já que ficava entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Era uma rota obrigatória, né? Exatamente. Daí fazer o comércio. Exatamente. O que favoreceu muito a restauração da cidade e chegou a transformá-la em uma nova Roma. Né? Então, foi o lado do Oriente, né, que sofreu essa ajuda, que teve essa ajuda, né, então fazendo uma revitalização, surgindo essa nova Roma. Então, no governo de Justiniano, o que é importante saber? É importante saber que mesmo com o comércio no auge, né, mesmo com o comércio em ascensão, o Império só foi atingido duramente pelo governo de Justiniano muito depois, né? Mesmo ele estando em plena fase de desenvolvimento, principalmente comercial. Ele visava a reconquista do poder do Império Romano, que havia sido perdido, e acabou sendo, então, um legislador. O que é um legislador? Aquele que impõe, né? Aquele que impõe as mudanças, que impõe o seu critério de ordem, mais acima do que a vontade da própria população, né? Que mudou as leis, né, romanas a serem compiladas
desde a sua república até o Império Justiniano, que foi, então, colocado em prática. Também combateu as heresias, sempre buscando dar unidade ao cristianismo. Afinal, isso facilitaria, então, a monarquia, tá? Heresias. O que são heresias, pessoal? A gente viu no último vídeo. Combatendo as heresias. Aqueles que não se encaixam dentro do processo, né? Aqueles que não... que acabam divergindo da opinião da unidade maior, que é a unidade de quem? Do imperador. Né? Então, essas pessoas que não fazem parte do grupo são consideradas hereges. Tá? Elas não seguem aquela prática religiosa, elas não querem elas não querem aceitar esse segmento político. Né? Então, eles são considerados hereges, e são aqueles que são duramente perseguidos, que nem a gente viu lá no texto, né, do esquema, e depois eles foram se abrigar onde? Que diz lá no slide? Juntamente com quem? Com os monges, né? Nos mosteiros. Divisão da sociedade do Império Bizantino. A sociedade bizantina era uma hierarquia, né? E de que forma ela se organiza? No topo, encontravam-se o imperador e sua família, na base da pirâmide. Depois, logo abaixo, ficava a nobreza, que era formada pelos assessores do imperador. Em seguida, o alto clero, que era privilegiado com sua posição hierárquica, eles tinham esse privilégio. Depois vinha a elite, que era composta de fazendeiros, comerciantes e donos de oficinas artesanais. Havia uma camada média da sociedade formada por pequenos agricultores, baixo clero e trabalhadores de oficinas de artesanato. E, por fim, a maior parte era formada pelos pobres camponeses, que ganhavam pouco e tinham de pagar altas taxas de impostos. Mais uma vez falando, quem está na base da pirâmide, que são os trabalhadores que estão com a mão diretamente ligada à terra, como a gente está vendo desde o processo feudal, são aqueles que mais sofrem, são aqueles que mais trabalham e aqueles que não têm o devido reconhecimento. O que acontece com grande parte desses trabalhadores? A gente vê eles se tornando escravo por dívida. Né? Alguém me perguntou, mas professora, qual era o motivo deles se tornarem escravos? Por que eles se tornavam assim escravos? Por quê? Porque grande parte ficava devendo, né? Porque toda a terra que era trabalhada, ela tinha um dono. Eles estavam ali plantando, sim, mas eles deviam a essa pessoa que concedia a terra para o trabalho. Né? E eles não recebiam salários, eles recebiam, na verdade, em alimentação, em roupa, vestuário, como a gente já viu lá desde o período feudal. Quando eles não pagavam os impostos, né, as taxas, o que acontecia? O que acontecia? Trabalhar de camponês no feudo. E aí eles se tornavam o quê? Escravos, para a vida toda. Escravos, exatamente, escravos por dívida. A religião, a crise e tomada de Constantinopla, lá no finalzinho da folha. Tá? E naquele tempo, os trabalhadores não tinham, os pobres não tinham muita diferença dos escravos, né? Eram só porque eles ganhavam comida de certa cozinha. Exatamente, não tinha uma diferença muito grande sobre isso, não, Davi, tá certo? Porque o regime de trabalho era de escravidão igual, né? Eles não tinham regalias. Ou fazia, não tinha muito o que fazer, assim nesse sentido. Os caminhos religiosos do Império Bizantino eram os mesmos da sociedade romana, ou seja, o cristianismo era a doutrina seguida, seguindo a base influenciada pelo lado ocidental, né, que ainda continuou com a administração romana. Os caminhos religiosos do Império Bizantino eram os mesmos da sociedade romana, ou seja, o cristianismo era a doutrina seguida. Era costume fazer várias manifestações artísticas
representando Cristo e os santos, para que os fiéis adorassem essas imagens, o que enriquecia os monges e os dava grande poder de manipulação sobre a sociedade. Por isso, essa questão da influência perante a sociedade, principalmente dos monges. E da manifestação artística, como eu falei para vocês, século IV foi o berço do desenvolvimento, principalmente filosófico, né? Então, a gente vê o surgimento, em grande parte desses artistas, desses intelectuais, promovendo essas palavras ao povo. Isso aí a gente não pode esquecer. Todo esse poder incomodou o governo, que passou a proibir a veneração de imagens, com exceção da de Jesus, e a pena de morte, que foi decretada para aqueles que insistissem em adorar os objetos sagrados. Né? Isso gerou uma pequena guerra civil, conhecida como a questão iconoclasta. Voltando lá àquele slide, né? Então, o que foi o movimento iconoclasta? O que foi a iconoclastia? Foi a questão da não aceitação à adoração de imagens. Aqueles que insistiram, então, em promover e adorar essas imagens foram duramente perseguidos. Por que eles não acreditavam nisso? Porque, na verdade, toda essa produção ela não tinha um retorno diretamente ao rei. Elas eram promovidas pelos monges, elas eram desenvolvidas por esses artistas que nós chamamos hoje de artistas plásticos, né, que faziam essas imagens. E assim as pessoas se sentiam ligadas a elas. Tá? Então, quando tem essa promoção de ideias, que acaba revertendo a ideia principal, que é a do rei, há conflito. Tá? Há conflito. Então, quando Justiniano veio a falecer, o Império Bizantino ficou à mercê de várias invasões que começaram a gerar muitos problemas para a capital, começando assim a sua queda. Com o passar do tempo, Constantinopla se encontrava ainda mais enfraquecida e o Império acabou se dividindo em diferentes cidades feudais. A cidade, então, ela teve sua queda definitiva no ano de 1453, após a invasão dos turcos otomanos, tá? Dando, então, fim a esse ciclo. Tá, pessoal? Para a próxima semana, a atividade, tá? Primeira atividade que vocês vão fazer, para quem não fez, né? É o mapa conceitual. Ali eu coloco para vocês utilizarem também imagens e ilustrações para explicar o mapa conceitual. Não esqueçam de pegar como pontos do núcleo central, né, a questão que fala sobre a sociedade, a questão econômica, a questão dessa divergência entre rei e igreja, né, entre aí o surgimento da questão iconoclasta, né, então a questão do avanço territorial, que foi um dos fatores também que impulsionou esse conflito. Então, tudo isso entra no mapa conceitual, tá? Peguem as anotações, peguem o que vocês têm de material passado também, né? E coloquem lá no mapa. Não é plágio, tá? Não é plágio. O pessoal que pegar mapa pronto da internet já sabe que vai ficar com 0, né? Só o tempo de mandar e ficar com 0, né? Porque a produção tem que partir de vocês. Vocês têm tudo aí na mão para poder produzir. E as atividades, então, que vocês vão pesquisar os textos e o caderno de vocês. Perguntas. Perguntas. Sora, como é que tem que fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta, Sora. É a Ana aqui. Olha, a Ana apareceu na aula, Ana. Eu te dei bom dia, Sora. Isso, você me deu bom dia. Fazia tempo que eu não ouvia a tua voz. Eu te dei bom dia. Isso, me deu bom dia no início da aula. Estou dizendo, ó, a Ana apareceu na aula hoje. Sim. Coisa mimosa. Voltei, Sora. Voltou. Agora voltei para ficar. Voltou para ficar? Uhum.
porque aqui é o teu lugar. Já dizia a música. Ah, Eu falando aqui a música. tem uma música que diz, né? Do Roberto Carlos. Que linda, Ana. Que linda. Que mais? Tem perguntas a fazer, a explanar. Vamos lá, agora é o momento. Depois terminou a aula, Sora no grupo. Ô, senhora, tem que ter um cronograma de mapa, tipo... um cronograma, assim. Como assim, amor? Tipo, tem que ter... relacionar, assim, tudo. Sim, o mapa conceitual, tu vai concentrar as principais informações. Ô, Sora, tirar foto do mapa e te mandar no e-mail, pode ser? Isso. E Tá. bem bonitinho, Ana, não quero saber de garrancho. Tá bom. Sabe que eu não faço garrancho, Sora? Letra decente. Tá. Tem mais perguntas? Não. Lipe. Repete a última coisa que a senhora falou, senhora. Ah, lá sobre o mapa lá. Letra decente. Não. A divergência entre o rei e a igreja. Essa A parte. divergência é isso. Que foi o que veio a surgir o movimento iconoclasta. Lipe recebeu a atividade? Qual atividade serve? A atividade da folhinha que tem que entregar dia 3. No grupo? Isso. Acho que não. Tu não tá no grupo da turma? Sim, eu tô na turma. Aí, tipo, tem lá os grupos de português, ciência, que não tem de história. Ué, mas eu botei lá. Tem tanto que as gurias compartilharam no outro grupo também. Tá? Tu olha lá que tem... A Sora postou na segunda-feira, se não me falha a memória, a atividade, Lipe. Tá bom. Tá? Que vocês tinham perguntado. Acho que foi teu pai que mandou mensagem perguntando se tinha atividade. Tá? Lipe, faz o mapa com as imagens, tá? Recorta a imagem e faz. Ô, senhora, eu posso ir no colégio pegar essa folha que a senhora tá falando aí? Pode, tá lá. Tá bom. Tu teve na escola buscando material, não teve? Eu perdi. Ah, tu perdeu! Que legal! Como é que tu conseguiu perder? Não sabe? Que mimoso! Perdendo o material. Que lindo! Não, mas eu vou lá buscar. Foi a Débora que te forneceu o material, não foi? Não, Samanta. A Samanta? Ela vai adorar te receber lá novamente para buscar o mesmo material. E a folha? Quem quiser a folha impressa, pessoal, lá na escola tem à disposição. Porque tanto da folha essa do texto, que já tem o próximo conteúdo que nós vamos começar na aula que vem, que é o Islã, tá? O islamismo. Tem já tudo nesse esquema. Tá? Próximo conteúdo já está aqui. Tá? E não esqueçam, esse é o primeira atividade do segundo semestre. Primeiro semestre já foi. Oi? Eu pensei que a gente já estava no segundo. Sim, a gente já está no segundo. Não, o primeiro semestre já foi. Ah, tá. Agora vem o segundo semestre. E teve gente que conseguiu a façanha de ficar com nota baixa no primeiro semestre, só entregando, sem entregar, na verdade, trabalho. Conseguiram essa façanha. Bah, é verdade. Eu fico impressionada com isso. Não tem prova, gente. Antes vocês reclamavam das provas. Agora é só trabalho. Só trabalho. Conseguiram
conseguiram, Obrigação. com toda a força que emana da natureza, ficar com nota baixa. É mole? Mas a senhora Ellen não explica. A senhora Ellen é chata. A senhora Ellen parece a minha avó, que não cala a boca, que não para de falar. Tá aí, ó. Mesmo falando, repetindo 500 vezes a mesma coisa, deu no que deu. Tá? Coisa mais mimosa. Tá? Não esqueçam, quem já fez, vão aproveitar para fazer no final de semana a atividade de história, depois já comecem a leitura sobre o Islã, tá? E tem bastante material, parte do Islã é um pouco maior do que a do Império Bizantino, tem bastante coisa para vocês fazerem. Agora, lembrando, a minha assessora já postou lá no grupo de vocês o slide aquele? Já. Sim. Tá? Então, assim, ó, aquele tema de pesquisa, tá? A senhora não é chata, mas sim é uma professora rígida. Muito bem, é isso mesmo. Mas para alguns ainda continua sendo a chatinha, né? Mas assim, ó, aquela pesquisa que a Suelen postou lá no grupo, vocês vão fazer no caderno, e vão trazer para a próxima aula para a gente discutir os tópicos da pesquisa. Tá? Queridos. Entenderam? Os outros que não estão aparecendo na tela principal, vou até abrir aqui. Quem é o Tió? É o Luiz Tió. Gustavo. Luiz Gustavo. Tio. É. Tá aqui, ó. É tio, senhora. É tio. Tio. Com H no final. Tio. Tio. É meu primo que escreveu o nome, senhor. Ah, tá. Ana Luísa. Entendeu, filhota? Entendi. Muito bem. Deixa eu ver quem mais. Quem mais que não se pronunciou? Vitória, entendeu? Vitória. Vitória Pinheiro. Me ouve? Já saiu da aula? Foi dar uma banda. A Camille, entendeu a atividade? Entendi, muito bem. Muito bem. Muito bem, Vitória também. A Maria Eduarda, entendeu? Sim, senhora. Entendi. Muito bem. Então, eu quero os trabalhos bonitinhos dia 3 e a pesquisa, então, para a próxima aula. Tchauzinho para vocês, até semana que vem. Tchau, senhora. Tchau. Enquanto vocês estão vindo, eu já vou e voltei, né?